Na festa da minha família, meus pais tentaram me forçar a entregar as chaves da minha cobertura para a minha irmã desempregada. Fizeram isso bem na frente de 30 convidados. Meu pai segurava o microfone como se fosse um juiz, sorrindo como se a generosidade fosse algo que ele pudesse ordenar. Quando eu recusei, ele me deu um tapa tão forte que uma gota de sangue pingou no chão de mármore. O salão congelou. Ninguém se mexeu, nem mesmo minha mãe. Eu ainda conseguia ouvir o eco daquele estalo quando saí de lá, calmo por fora, mas queimando por dentro. Peguei meu celular e apertei um único botão. 30 minutos depois, uma senhora num casaco azul marinho entrou no salão. A voz dela cortou silêncio como aço. "Vocês têm 5 minutos para consertar isso", disse ela. E naquele momento, o equilíbrio de poder na minha família mudou para sempre. Antes de eu compartilhar minha história, adoraria saber que você está aqui comigo, me ouvindo. Comente um oi, ou me diga de onde você é. Adoro saber até onde minha história chega. Às vezes, saber que tem alguém aí faz toda a diferença. Obrigado. Agora, deixe-me contar tudo. Se minha história mexer com você, considere seguir o canal. Não custa nada. Não é nada, mas significa tudo para nós que temos a coragem de dizer a verdade. Meu nome é Tiago Medeiros. E esta é a noite em que minha própria família tentou tirar tudo o que construí, até eu mostrar a eles do que eu realmente era feito. Eu estava parado na janela da minha cobertura, na beira-mar norte, em Florianópolis. A cidade se espalhava lá embaixo como uma placa de circuito iluminada pela noite na Bahia. A água parecia uma lâmina de aço martelado, capturando o último dourado de um sábado seco. Na minha mesa, o prêmio de inovador do ano brilhava ao lado de uma foto de família desbotada pelo sol, onde nossos sorrisos tinham durado mais que a verdade. Meu celular piscava com um lembrete para o aniversário de 35 anos da Lívia, numa mansão em Cacupé, empilhado sobre uma série de mensagens curtas da minha mãe, educadas como comunicados de imprensa, frias como vidro. Coloquei um vinho de safra especial, que me custou uns R$ 3.000, dentro de uma sacola de presente, e verifiquei meus punhos. As abotoaduras de pérola, que a avó Leonor me deu aos 25 anos, ainda pareciam um aperto de mão secreto. Ela era a única pessoa na família que media o valor pelo trabalho. Diziam que eu logo seria o diretor de tecnologia. Disciplinado, quieto, útil em salas, onde o ajuste do produto ao mercado importava mais do que as pessoas. Olhei para o troféu e lembrei do custo. As maratonas de trabalho que varavam a madrugada até o nascer do sol. Revisões de código que pareciam intermináveis. Dezenas de negócios costurados com cafeína e teimosia. Nada disso comprou meu lugar na mesa dos meus pais. Apenas criou a expectativa de que eu pagaria a conta da mesa. Geraldo, meu pai, acreditava que o sucesso vivia em galpões e balanços patrimoniais, não em repositórios de código. Viviane, minha mãe, organizava jantares beneficentes como se fossem temporadas de uma série e confundia aplausos com intimidade. Lívia, a estrela favorita, ainda estava se encontrando aos 35 anos, com um noivo chamado Renan e uma multidão pronta para chamar seu talento de inefável, quando a palavra certa seria preguiça. Abri a foto de família e a segurei contra a zata luz. Um vinco passava exatamente pelo meu rosto. O telefone acendeu de novo. Cheguei na hora, sem constrangimentos. Eu consegui ouvir a voz da minha mãe na pontuação. Fiquei tenso. As pérolas apertaram suavemente meu pulso. Respirei fundo. Em algum lugar, na mansão em Cacupé, as câmeras estariam rodando. No meu bolso, um único número esperava atrás de um botão que eu raramente apertava. Tranquei a porta. O elevador suspirou e a cidade subiu para me encontrar com aquele frio limpo e salgado que faz você se sentir acordado e sozinho ao mesmo tempo. No espelho da parede,
Peguei meu próprio olhar e disse em voz alta, para ter certeza de que falava sério: hoje à noite, eu não serei a decoração de ninguém. Eu estava entrando numa festa de família para descobrir se eu ainda era família ou apenas um nome numa placa. O elevador tocou. Minha tela piscou uma última mensagem. Chegue na hora. Não nos faça passar vergonha. Desliguei a tela. A casa em Cacupé tinha sido construída para impressionar e nunca deixar você esquecer disso. Mármore sob os pés, paredes de nogueira capturando o brilho dos lustres, um quarteto de cordas serrando o ar com algo polido. Uma mesa de antepastos arranjada como joias. Entreguei a sacola de presente a um funcionário que nem se importou com meu nome. Mal fechei a porta e Viviane já checava o relógio e meu rosto. Na hora, Tiago. Ela murmurou, como se pontualidade fosse caridade. Do mezanino, Lívia desceu num vestido de lantejoulas prateadas que fez a sala girar para encará-la. Os elogios subiram como vapor. Radiante, luminosa, a luz desta família. E eu fiquei ali, do jeito que você fica na chuva que não pediu. Os convidados orbitavam. Tia Margarida apertou meu cotovelo e disse: homens muito frios têm dificuldade em manter um lar. O primo Theo sorriu com desdém e perguntou se o código de programação me mantinha aquecido à noite ou se era para isso que servia o dinheiro. Eu sorri, porque esse é o único movimento que você tem quando o veredito é social e a sentença é ser recebido como a ajuda. No início da semana, eu tinha coberto a conta de vinhos caros e pago o chefe a pedido da minha mãe. Agora, eu ouvia, enquanto ela se gabava, para um membro do conselho que Lívia conecta a comunidade, engolindo a pequena verdade de que algumas comunidades são apenas espelhos. Acima de nós, uma pequena cúpula preta observava de uma viga. A segurança da casa, piscando sua promessa vermelha de que tudo dito numa sala como aquela pode viver 2 vezes. Perto do bar, alguns amigos do Renan já estavam com os celulares na mão, digitando e filmando o quarteto de cordas como prova de contato com um ar mais raro. Lívia passou por mim num rastro de perfume e brilho em direção à minha mãe. Ela se inclinou e eu ouvi. Quando o papai falar, vou parecer surpresa com a coreografia da generosidade. Encontrei os olhos do Renan e ele desviou o olhar, do jeito que os homens fazem quando a verdade está prestes a fazê-los escolher um lado. Circulei pelo salão. Perguntei sobre sobre investimentos que nunca gerenciaria e caridades às quais nunca me juntaria. Cada resposta voltava para a sua promessa da Lívia. Meu sucesso era rebaixado à receita com boas maneiras. O trêmulo do violino me alfinetava. Soava exatamente como uma solicitação de revisão de código esperando por um veredito. Tentei mais uma vez ser a versão de mim que cabia naquele lugar, mas senti a sala me empurrar de volta com um sorriso. Do outro lado do banquete, o vinho caro que eu trouxe desapareceu num aglomerado de garrafas, anônimo, como o esforço. Um garçom passou esbarrando em mim com uma bandeja e pediu desculpas sem me ver. O ar começou a mudar. Menos conversa, mais tensão. O quarteto deslizou para o silêncio. Geraldo entrou no foco de luz com um microfone já na mão. Um anfitrião, num tribunal, prestes a surpreender um réu com uma clemência que não era dele para dar. As pessoas se reorganizaram em direção a ele. O lustre refletindo nas taças, as câmeras dos celulares subindo um pouco mais. A câmera da casa, sem piscar. Apoiei minha bebida, dei 2 passos para onde ele pudesse me ver claramente e travei meus ombros. Eu sabia o que estava por vir porque tinha ouvido o ensaio, mas ainda queria estar errado. A voz do meu pai rolou pelo salão como uma sentença antes mesmo que eu percebesse o que ele estava dizendo. Neste dia especial, anunciou ele, sorrindo como se tivesse inventado a generosidade, nós celebramos os 35 anos da Lívia. E como símbolo de novos começos, seu irmão Tiago
vai presenteá-la com as chaves de sua cobertura na beira-mar. Um lar para o novo começo dela. Os aplausos vieram primeiro, depois o silêncio, depois os olhos. 30 pares de... virando-se para mim, esperando minha deixa para performar gratidão. As câmeras subiram. Alguém sussurrou. Que doce. Minha mãe entrou na luz ao lado dele, a mão descansando na manga do paletó dele. Compartilhar é amar, querido, disse ela suavemente, mas alto o suficiente para a sala ouvir. É hora de você retribuir algo à família. Senti o peso das abotoaduras nos meus pulsos, as pérolas capturando a luz do lustre, frias e pesadas, como um lembrete para manter a compostura. Alguém pensou em me perguntar, antes de doar a minha casa? Minha voz estava calma, mas cortou a conversa como vidro quebrando. Uma pausa se estendeu, desconfortável e longa. O sorriso do meu pai endureceu. Sem a Medeiros Logística, disse ele, não haveria cobertura para você dar. Olhei para ele, para o homem que me ensinou margens de lucro antes de pedidos de desculpas. E sem o meu trabalho, não haveria muito sobrando para herdar, respondi. Alguns convidados se mexeram nas cadeiras. Tia Margarida murmurou, ingrato. Outro convidado sussurrou. Ele está fazendo eles passarem vergonha. Ouvi cada palavra. Não, eu disse novamente, mais claro. Eu não vou dar a minha cara. Não porque eu não ame minha irmã, mas porque o trabalho tem valor. Limites têm valor. Responsabilidade tem valor. Nada disso vem de graça. Minha mãe piscou rápido, o sorriso fixo, mas tremendo. O maxilar do meu pai tremeu. Você está envergonhando sua família, disse ele baixinho. E por um segundo, pensei que aquele poderia ser o fim. Então o microfone caiu no chão quando a mão dele balançou. O estalo ecoou mais alto do que o quarteto de cordas tinha tocado a noite toda. O calor explodiu na minha bochecha. O gosto metálico de sangue atingiu minha língua e vi uma gota vermelha espirrar contra o mármore antes de deslizar em direção ao reflexo do lustre. Uma das minhas abotoaduras de pérola se soltou, quicando uma vez, rolando pela luz até desaparecer debaixo de um pé de mesa. A sala engasgou num choque coletivo, mas ninguém se moveu. Nenhuma mão se estendeu para mim. Eu me endireitei devagar, o lado esquerdo do meu rosto queimando. Lívia cobriu a boca como se tivesse visto um fantasma, mas eu peguei a pequena curva no canto dos lábios dela antes que ela o escondesse. Ajoelhei-me, peguei a abotoadura, vi a mancha de sangue em seu brilho e a coloquei no bolso. Você foi longe demais. Alguém sussurrou, mas ninguém disse alto o suficiente para ele ouvir. O ar ficou espesso, daquele tipo que faz você ouvir seu próprio batimento cardíaco. Minha mãe encontrou a voz primeiro. Peça desculpas ao seu pai, exigiu ela. Agora. Olhei para ela. Pela primeira vez, ela desviou o olhar antes de mim. Atrás de mim, um amigo do Renan levantou o telefone, a luz vermelha da transmissão ao vivo piscando firme. Surreal, ele murmurou. Virei em direção à porta, meu corpo já decidindo antes que minha mente alcançasse. Cada passo em direção ao corredor parecia cruzar uma linha que eu deveria ter traçado anos atrás. O mármore estava frio sob meus sapatos. E a música que preenchia a casa tinha desaparecido, substituída por um zumbido baixo de sussurros atrás de mim. No corredor, puxei meu celular, apertei o nome da Nicole. Está na hora, eu disse. Então rolei para o nome Leonor Vasconcelos. A voz da minha avó veio firme como sempre. Estarei aí em 30 minutos. Desliguei, olhei meu reflexo no espelho oposto ao elevador. Um leve rastro de sangue
no meu punho. Nem valia a pena limpar. Reentrei no salão, ficando no fundo, invisível, mas vendo tudo. Meu pai ria alto demais de uma piada que ninguém contou. Minha mãe enchia a taça de champanhe da Lívia. 30 convidados fingiam que não tinham testemunhado o que viram. A linha foi traçada e eu estava do lado certo dela. Quando ele escolheu a violência em vez da conversa, eu escolhi a única mulher nesta família que todos temiam mais do que a verdade, minha avó. O ar no corredor parecia diferente quando ela chegou, pesado e em espera. A música tinha morrido. Os convidados demoravam como se quisessem ir embora, mas não pudessem. Minha bochecha latejava. O sangue no meu punho tinha secado num tom de ferrugem. Então a porta da frente se abriu, e o ritmo dos saltos dela ecoou pelo mármore, afiado e deliberado. Dona Leonor nunca corria. Ela não precisava. Cada passo era uma permissão dada ou revogada. Ela usava lã azul marinho e pérolas que ofuscavam os lustres ao redor, com um rosto esculpido em contenção. De quem é o sangue no chão? Ela perguntou. A voz não era alta, mas cortou a sala ao meio. Meu pai tentou sorrir. Mãe, não é o que parece. Se não é, disse ela. Então explique na frente das 30 pessoas que acabaram de ver acontecer. Seguiu-se um silêncio espesso, como o cheiro de champanhe quente. Ninguém respirava. Eu estava na beira da sala, perto da parede de vidro que dava para o morro de Cacupé. Meu reflexo, duplamente exposto, contra o horizonte. O rastro de vermelho no chão brilhava fracamente sob a luz, uma linha única marcando onde eu parei de pertencer àquilo. Tomás, disse ela ao mordomo, sem desviar o olhar do meu pai. Ligue o feed das câmeras. As telas piscaram e lá estava. O tapa, o sangue, os rostos atordoados, congelados no meio do choque. Sem som, apenas a imagem, repetindo uma, 2 vezes. Invisto na Medeiros Logística desde 1988, disse ela calmamente. Mas nunca investi em covardia. O rosto do meu pai drenou a cor. A respiração da minha mãe prendeu na garganta. Então, Leonor apontou a bengala para o chão. Você tem 5 minutos para encontrar a abotoadura que você derrubou e pedir desculpas ao meu neto na frente de todos. Se não conseguir fazer isso, eu resolverei do meu jeito. A sala explodiu em sussurros. Alguém riu nervosamente. Lívia caiu de joelhos, o vestido arrastando pela mancha de sangue, enquanto fingia procurar debaixo das mesas. Minha mãe tentava sorrir, as mãos tremendo demais para serem graciosas. Eu não me movi. A abotoadura ainda estava no meu bolso, quente da minha mão. Assistindo Lívia rastejar pela luz, suas lantejoulas capturando vermelho e dourado, senti algo que não era vingança, mas clareza, o poder só para quando é provado, fraco. Minutos se passaram, o som das mãos dela, revirando as toalhas de mesa, como um metrônomo. Minha avó, finalmente, suspirou. Chega. Ela se virou para os convidados, os olhos afiados como vidro. A partir deste momento, todo o financiamento da Fundação Vasconcelos para Medeiros Logística está suspenso. A estrutura da herança será revisada. As palavras caíram como um martelo de juiz. O choque ondulou pela sala. Pessoas sussurrando, olhos disparando para o meu pai, para minha mãe, para Lívia, ainda ajoelhada. Geraldo abriu a boca, fechou. Abriu de novo. Nada saiu. Minha mãe parecia querer desaparecer no chão. Leonor virou-se para mim. Tiago, disse ela suavemente. Você está com a abotoadura? Coloquei a mão no bolso, senti a curva fria de pérola e aço e abri a mão. O sangue tinha secado num fio escuro ao longo da costura. A luz pegou o objeto, minúsculo, mas inegável.
Ela olhou para mim por um longo momento, depois assentiu uma vez. O gesto, pequeno mas final, como se reconhecesse que a linha que eu tinha traçado, naquela noite, não era mais invisível. Ao nosso redor, ninguém falava. O lustre zumbia com a corrente de ar, um único cristal balançando. Naquele silêncio, entendi o que ela tinha feito. Ela não tinha vindo para me defender. Ela tinha vindo para recuperar a definição de dignidade da família. E ao fazer isso, ela escreveu meu nome nela. Quando os últimos convidados saíram, os lustres já tinham diminuído para seu brilho mais baixo, espalhando luz pelo mármore como vidro quebrado. O quarteto tinha ido embora horas atrás, mas as cadeiras vazias ainda encaravam o local onde meu sangue tinha batido no chão. Saí para a varanda. Florianópolis se estendia larga e silenciosa sob um céu baixo. Através das portas de correr, eu ainda podia ouvir as vozes dos meus pais. Eles não estavam discutindo, estavam criando estratégias. Temos que controlar a narrativa antes que a mamãe solte uma declaração, disse meu pai. O tom dele era o de um CEO em crise, não de um homem que tinha batido no filho. Ela vai se acalmar quando vir que estamos lidando com isso, respondeu minha mãe. Vamos dizer que foi estresse. Vamos dizer que o Tiago entendeu errado. Ele vai nos apoiar se quiser paz. Eu fiquei lá, o vento da noite afiado contra minha bochecha, gravando cada palavra no meu celular. Aprendi há muito tempo que nesta família a prova falava mais alto que a verdade. Quando me virei, não estava sozinho. Lívia estava parada na porta, a maquiagem borrada, segurando uma taça de champanhe intocada. Eu não sabia que ia chegar a esse ponto, sussurrou ela. A voz tremia, mas não de culpa, mais como medo de perder a luz do palco. Sim, você sabia, eu disse calmamente. Você só não achou que alguém fosse revidar. Ela mordeu o lábio. Por favor, fale com a vovó. Diga a ela que o papai não fez por mal. Você pode fingir lágrimas, eu disse, mas sangue não atua. Os olhos dela endureceram por meio segundo antes de ela se virar. Atrás do vidro, nossos reflexos se sobrepunham. O dela chorando, o meu imóvel. Pela manhã, a tempestade tinha deixado a casa e encontrado o mundo. O vídeo do tapa atingiu a internet antes do nascer do sol. 200 mil compartilhamentos nos Trending Topics com a hashtag Família Medeiros. Capturas de tela da mão do meu pai, no meio do movimento, passavam em loop entre anúncios de marcas de luxo e eventos beneficentes que ele patrocinava. A Medeiros Logística perdeu 2 contratos importantes antes do meio-dia. Ligações inundaram meu escritório, jornalistas querendo declarações. Eu não disse nada. Nicole lidou com isso para mim, liberando um único parágrafo. O Sr. Medeiros não comentará neste momento. A filmagem fala por si mesma. Pela primeira vez, o silêncio estava trabalhando a meu favor. Queimava mais devagar, mais firme, mais letal do que qualquer refutação. Ainda assim, uma parte de mim sentia o peso da atenção. O mesmo público que aplaudia vítimas hoje exigiria desculpas amanhã. Quando o telefone tocou de novo, era Leonor. Você não entende ainda, disse ela. Mas estou reescrevendo o testamento. Não interfira. Então ela desligou. Naquela noite, outra mensagem chegou. Desta vez da família do Renan. A família do noivo anunciou o adiamento do casamento da Lívia devido a preocupações de reputação. Os pais dele queriam distância do escândalo. Em 1 hora, sites de fofoca citavam fontes anônimas sobre o colapso dos Medeiros. Lívia me mandou uma única linha de texto. Você estragou tudo. Olhei para a tela até ela escurecer, depois coloquei o celular virado para baixo. Ao anoitecer,
Repórteres acampavam do lado de fora do meu prédio. Drones pairavam sobre a Bahia, famintos por um vislumbre do filho que desafiou a família. Fiquei dentro de casa, o horizonte refletindo nas minhas paredes de vidro como uma segunda plateia. O telefone vibrou novamente. Um e-mail, desta vez do departamento jurídico da Fundação Vasconcelos. Solicitação de reunião urgente, reestruturação de herança e assinatura de autorização. Li 2 vezes e sorri levemente. Por anos, eles me convocaram para explicar, justificar, pedir desculpas. Mas desta vez, eu estava sendo chamado para assinar. 2 dias depois, a Medeiros Logística anunciou uma coletiva de imprensa intitulada Esclarecimento sobre o incidente da família Medeiros. Eu não fui convidado, mas a Nicole encaminhou o rascunho da declaração preparada por eles. Dizia que eu tinha exagerado emocionalmente e interpretado mal um gesto de generosidade familiar. Li 3 vezes, sentindo o calor silencioso crescer sob minha pele. Eles queriam apagar o que todos já tinham visto. Ao meio-dia, Nicole e eu tínhamos um plano. Transferimos a filmagem bruta das câmeras de segurança, ângulo total, sem edições, para uma rede de notícias independente, conhecida por expor encobrimentos corporativos. Ao mesmo tempo, Leonor protocolou um documento oficial, congelando todo o controle financeiro dos meus pais. As assinaturas chegaram à imprensa exatamente quando a equipe de relações públicas do meu pai estava montando os microfones. A conferência começou no centro da cidade, no saguão de mármore de um hotel cheio de jornalistas. Meu pai usava um terno sob medida, a voz carregando o calor falso de um homem tentando vender perdão. Famílias discutem, disse ele. Tiago e eu tivemos um mal-entendido e ele lamenta como as coisas pareceram. Câmeras clicaram. Risos educados se seguiram. Então, cada tela na sala piscou. A transmissão ao vivo mudou. Sem aviso, a filmagem real preencheu os monitores. O tapa, o sangue, o silêncio atordoado. Dava até para ouvir a voz da minha mãe. Você está nos fazendo passar vergonha. A multidão congelou e o clima da sala virou do avesso. Repórteres, que tinham vindo para escrever manchetes de redenção, agora gritavam perguntas. Os aplausos morreram antes de começar. O rosto do meu pai perdeu a cor. A mão da minha mãe tremia visivelmente enquanto ela tentava segurar o braço dele. Naquela noite, eles vieram até mim. A campainha tocou por volta das 9. O horizonte, além das minhas janelas, sangrava azul e vermelho, com as sirenes distantes. Podemos consertar isso, disse meu pai, assim que abri a porta. Retire o vídeo, Tiago. Acabe com isso agora. Minha mãe estava atrás dele, olhos inchados, ainda maquiada para as câmeras. Sua avó não entende o que está fazendo, implorou ela. Liguei a televisão. A entrevista ao vivo da dona Leonor estava no ar. Ela estava sentada ereta em sua poltrona, a voz firme como pedra. O patrimônio Vasconcelos transicionará inteiramente para o meu neto, Tiago Medeiros. Ele é o único que ganhou minha confiança. Meus pais encaravam a tela, rostos pálidos como fantasmas, sob a luz oscilante. Você fez isso, sussurrou meu pai. Não, eu disse. Você fez. Eles saíram sem dizer mais nada. A porta fechou suavemente atrás deles, o silêncio soando mais alto do que as vozes deles jamais soaram. Mas eu não tinha terminado. Por volta da meia-noite, o elevador tocou novamente. Lívia estava lá, sem maquiagem dessa vez, enrolada num suéter fino demais para o frio. Você tem que parar com isso, disse ela, olhos vermelhos. Eles vão perder tudo. Se fosse o contrário, perguntei, você pararia? Ela olhou para mim, lábios se abrindo, mas nenhum som saiu. Esperei, depois dei um passo para o lado para que ela pudesse passar. Ela não passou.
Virou-se e caminhou de volta para o elevador, sem olhar para trás. Quando meu celular vibrou de novo, não era ela. Era uma mensagem da Leonor. Apenas 6 palavras. Não amoleça. Bondade confundida com fraqueza convida a novas exigências. Olhei para o texto, a cidade pulsando abaixo de mim. As janelas da cobertura refletiam meu rosto, calmo, mais velho, de alguma forma mais nítido nas bordas. Lá fora, Florianópolis zumbia com o tráfego da meia-noite, a ponte Hercílio Luz piscando fracamente através da neblina. Fiquei lá por um longo tempo, pensando em como o silêncio pode cortar mais limpo do que a raiva. Os limites tinham sido traçados com sangue, mas eles aguentaram. Então meu e-mail apitou novamente. Assunto: amanhã, leitura pública do testamento. Dizia: sua presença é obrigatória. Anúncio oficial às 10 da manhã. Encostei no vidro, vendo meu reflexo borrar nas luzes da cidade. Por 30 anos, eles me chamaram de distante, ingrato, frio. Amanhã, eu seria aquele para quem eles teriam que olhar para cima. O salão de eventos brilhava como um tribunal vestido para a televisão. A luz da manhã entrava pelas janelas altas, pegando nos microfones e nas jarras de vidro com água na primeira fila. Repórteres murmuravam. Câmeras ajustavam o foco. O cheiro de maresia se misturava com madeira polida e o perfume de riqueza nervosa. Sentei-me perto do fundo, terno escuro, sapatos polidos. A abotoadura de pérola brilhava branca novamente, como se o sangue nunca estivesse estado lá. Mas eu podia senti-lo. Uma cicatriz fraca sob a superfície. Às 10 em ponto, as portas se abriram e Dona Leonor Vasconcelos entrou com sua bengala de prata e aquela autoridade silenciosa que calava salas inteiras. Ela não precisava de introdução. A audiência levantou instintivamente. Ela parou no pódio, firmando-se, a voz carregando uma gravidade calma. Hoje, disse ela, não estou deixando propriedades. Estou deixando uma mensagem. Na primeira fila, meu pai sentava rígido, os cantos da boca tremendo em direção a algo que deveria parecer compostura. Minha mãe se inclinava para ele, agarrando a mão da Lívia como se fosse uma boia salva-vidas. Reconheci os sorrisos tensos, aqueles que significavam cálculo, não afeto. O primeiro slide na tela, atrás da Leonor, não eram dados financeiros ou prêmios de caridade. Era a gravação. A conversa que capturei no meu celular naquela noite, depois da festa. A voz da minha mãe veio primeiro. Vamos dizer que foi estresse. Ele vai ter que dizer que foi um mal-entendido. Depois a do meu pai. Não podemos deixar a mamãe controlar a história. Suspiros surgiram. Jornalistas se inclinaram para a frente. Meu pai meio que se levantou, murmurando algo sobre contexto, mas a mão da Leonor se levantou levemente, parando-o na hora. Chega de atuações, disse ela. Ela virou para a segunda página de suas anotações. Com efeito imediato, todas as participações da Fundação Vasconcelos, seus hotéis, propriedades e ativos líquidos serão transferidos para o Fundo Tiago Medeiros. As palavras atingiram como um veredito. Ela continuou. Este fundo não pode ser vendido ou sacado por 3 anos. Ele operará apenas para investimento comunitário e propósitos de pesquisa. Se usado para vingança, ele se dissolve. Acredito que meu neto entende quanto custa a russa integridade. Por um segundo, esqueci de respirar. Eu não esperava por isso. Não era uma herança. Era um teste escrito em mármore. Do outro lado da sala, os olhos da Lívia se arregalaram. O brilho do vestido dela capturava cada luz no salão. Eu nunca quis o dinheiro dela, gritou ela de repente. Eu só queria justiça. Eu queria ser vista. Os microfones pegaram o soluço dela, cada vogal aberta para as câmeras. O olhar da Leonor era firme. Então, conquiste a visibilidade, disse ela.
É mais brilhante quando a chama é sua. A sala zumbiu novamente. Flashes, sussurros. As lágrimas da minha irmã riscavam o rímel, deixando trilhas pelas bochechas. Pela primeira vez, o brilho no vestido dela parecia pesado, não luminoso. Então, o golpe final veio não da Leonor, mas da própria imprensa. Um repórter se levantou, voz clara. Senhor Geraldo Medeiros, como o senhor responde às acusações de agredir seu filho durante a festa de aniversário da sua filha? Meu pai tentou descartar com uma risada, mas as telas laterais acenderam de novo. O clipe da transmissão ao vivo tocou para todos, a mão dele atingindo o seu tu e o silêncio silêncio após o sussurro da minha mãe. Você está nos fazendo passar vergonha. O rolo de comentários apareceu abaixo. Indignação pública em tempo real. Ele olhou para minha mãe. Ela estava pálida. O império deles, construído sobre imagem, estava colapsando sob seu próprio reflexo. E ainda assim, eu não disse nada. Eu não precisava. A verdade estava falando. Os olhos da Leonor encontraram os meus. Tiago, disse ela suavemente. Gostaria de falar? Levantei-me devagar, ciente das câmeras virando. A sala ia aquietando até o mar lá fora parecer parar. Eu não quero tirar nada deles, eu disse. Eu apenas não vou deixar que tirem o que é meu. O som pairou ali. Simples, sem polimento, humano. O tipo de frase que ninguém poderia distorcer. Repórteres rabiscavam, microfones se inclinavam. Mas eu tinha terminado de falar. Quando acabou, passei pelas fileiras de sussurros e flashes em direção à varanda que dava para o mar. Meus pais se moveram para o outro lado, presos num enxame de perguntas, luzes estroboscópicas cruzando seus rostos. Saí para o vento. Nicole se juntou a mim, voz quieta. E agora? Perguntou ela. Observei um barco de pesca cortando e a água cinza lá embaixo. Eu recomeço, eu disse. Mas dessa vez, ninguém constrói nas minhas costas. 3 meses depois, Florianópolis acordou gentil depois da chuva. O horizonte, lavado e limpo. Na minha cobertura, a luz do sol se estendia pela parede de vidro, tocando o prêmio na minha mesa e a carta na minha tela, confirmando minha promoção a diretor de tecnologia. A cidade zumbia lá embaixo. Trânsito, buzinas de barcos, um novo dia fingindo que as velhas tempestades nunca aconteceram. A Medeiros Logística tinha sido vendida. Meu pai se retirou silenciosamente para o interior do Mato Grosso. O nome dele foi removido do site da empresa em uma semana. Minha mãe sumiu do circuito de caridade. Os convites pararam de chegar assim que os doadores perceberam que pena não estava na moda. Lívia se mudou para Curitiba, administrando uma pequena galeria de arte, financiada por subsídios pelos quais ela realmente trabalhou. Uma manhã, ela mandou uma mensagem. Obrigada, forfada, por não me destruir. Digitei uma resposta e apaguei. Gratidão não precisava de testemunhas. A saúde da Leonor começou a falhar naquela primavera, mas sua mente permaneceu precisa. Toda semana, ela ligava para checar se eu estava dormindo, comendo, pensando, além da sobrevivência. Liberdade, dizia ela, não é ser dono do mundo. É não dever nada a ninguém, nem mesmo raiva. A última vez que a visitei, o lago do lado de fora do chalé dela espelhava as nuvens, imóvel e prateado. Ela me entregou uma caixa de madeira talhada com meu nome. Abra quando estiver pronto. Quando finalmente abri, semanas depois, lá dentro estava a abotoadura de pérola, polida tão limpa que pegava a luz da aurora como uma gota d'água. Guarde-a, dizia o bilhete dela.
para lembrar que justiça não é sobre vencer, é sobre encerrar a luta. Fiquei sentado por muito tempo segurando aquilo, entendendo que o silêncio dela era seu adeus. Ela faleceu um mês depois, deixando uma carta final selada em tinta azul. Não deixe a bondade ser confundida com fraqueza. Uma tarde, enquanto a cidade ficava dourada lá fora, chegou uma carta do meu pai. A letra tremia. Eu te ensinei a lutar, mas não a amar. Agora estou aprendendo com você. Dobrei-a cuidadosamente e coloquei ao lado da caixa. Sem amargura, apenas a quietude de algo terminado. A vida não terminou em vitória. Ela se nivelou. Lancei uma fundação com a Nicole chamada Sem Fronteiras, uma iniciativa usando inteligência artificial para ajudar jovens presos em estruturas familiares abusivas. A imprensa escreveu manchetes sobre inovação e redenção, mas eu não li. Eu apenas assisti ao primeiro grupo de jovens entrando no novo escritório, rostos meio assustados, meio curiosos. Aquilo era o suficiente. Ao amanhecer, fiquei na janela de novo. A mesma vista, mas um homem diferente dentro dela. A baía cintilava. A abotoadura no meu pulso capturou a primeira luz, espalhando-a pela sala. Por um momento, o reflexo daquela pequena faísca parecia vir de mim. Eu costumava pensar que justiça vinha da força. Agora sei que ela vem quando você para de deixar os outros definirem seu valor. Peguei meu celular, digitei uma mensagem para Nicola. Café na Lagoa por minha conta. A resposta dela veio 1 minuto depois. Traga a abotoadura. Combina com você mais do que nunca. Sorri, guardei o telefone e fui para a varanda. Lá embaixo, a cidade se movia como uma coisa viva. Ônibus, gaivota, fumaça de barco, subindo no ar frio. O som da água chegava até mim, fraco, constante, perdoador. Pela primeira vez em anos, não havia peso nos meus ombros. Ninguém pode forçar você a ir entregar as chaves da sua própria casa, seja a que você mora ou a vida que você constrói. Porque o valor real não é a cobertura ou a vista, é a coragem de dizer não quando o mundo inteiro diz para você se curvar. Tem algo sobre ficar na beira da luz da manhã que faz você perceber o quanto da vida é construído sobre escolhas que ninguém mais pode fazer por você. Quando olho para trás, para tudo, o tapa, o sangue, o silêncio que se seguiu, o olhar nos olhos da minha avó enquanto ela entrava naquela sala, parece outra vida. Eu costumava acreditar que dignidade vinha da aprovação, de manter a paz, mesmo quando isso me custava pedaços de mim mesmo. Eu achava que ser o bom filho significava carregar o peso, pedir desculpas primeiro, ficar quieto enquanto outros reescreviam a verdade. Mas o silêncio não te protege. Ele preserva o sistema que te quebra. Aprendi naquela noite que limites não são paredes, são espelhos. Eles mostram quem realmente te respeita, uma vez que percebem que não podem mais te usar. No momento em que eu disse não, as pessoas que diziam me amar desapareceram atrás de sua decepção. E, no entanto, pela primeira vez, eu não estava com medo. É estranho como perder sua família pode parecer respirar ar puro depois de anos no subsolo. Talvez não fosse perda. Talvez fosse libertação. Florianópolis ainda parece a mesma. O horizonte, barcos cortando a Ria Bahia, pessoas perseguindo prazos e significados. Mas não parece a mesma coisa para mim. As paredes de vidro, que antes me faziam sentir exposto, agora me fazem sentir livre. Elas me lembram que tudo o que vejo lá fora é meu para encarar, meu para construir e meu para recusar. Algumas noites ainda penso na Lívia, no jeito que o rímel escorria pelas bochechas dela, na confusão de menino nos olhos do meu pai, quando a autoridade dele
parou de funcionar. Eu não os odeio. Eu nem desejo que as coisas tivessem sido diferentes. Porque se eles não tivessem tentado tirar tudo de mim, eu talvez nunca tivesse descoberto do que eu era feito. As pessoas me perguntam como foi a sensação de justiça quando a verdade finalmente veio à tona. A verdade é que não pareceu triunfo. Pareceu quieto. Pareceu o momento depois de uma tempestade, quando o ar tem gosto de novo e pesado com sal. Justiça não é o som de aplausos, é o som da paz. É ser capaz de sentar sozinho, sem medo do reflexo olhando de volta para você. Minha avó me disse uma vez: poder sem integridade é barulho. Eu entendo isso agora. O fundo que ela me deixou não era apenas dinheiro. Era responsabilidade, um lembrete de que a próxima geração não precisa herdar o mesmo ciclo de manipulação, culpa e silêncio. É por isso que construí o Sem Fronteiras, o programa que ajuda jovens que crescem em lares como o meu. Cada vez que vejo um deles se levantar e falar, vejo uma versão de mim mesmo que eu gostaria de ter conhecido antes. Eu não quero que eles tenham que sangrar apenas para serem acreditados. Se você está ouvindo agora, talvez você já tenha estado onde eu estive. Disseram para você manter a paz, disseram para ser grato, disseram que amor significa rendição. Talvez alguém na sua vida tenha convencido você de que o respeito deve ser ganho pela resistência. Estou aqui para dizer que é mentira. Respeito não é algo que você compra com obediência. É algo que você reivindica quando para de pedir desculpas por existir. Você não deve à sua família o seu silêncio, se esse silêncio custa sua alma. Você não deve a ninguém sua casa, seu tempo, sua alegria. Eu sei que minha história soa dramática, talvez até cinematográfica, mas aconteceu numa noite comum, numa família comum, como tantas outras. A diferença foi uma palavra. Não. Foi só isso que precisou para mudar tudo. Essa palavra pode ser pequena, mas é feita de aço. Se você estava esperando permissão para usá-la, esta é a permissão. Quando apertei aquele botão no meu celular naquela noite, eu não estava chamando por resgate. Eu estava chamando por responsabilidade. E o que respondeu não foi vingança. Foi a verdade. O tipo que queima as ilusões e deixa você em pé, exposto, cru, mas real. Você não se recupera de momentos assim da noite para o dia. A cura não é coisa de filme. É bagunçada, repetitiva, solitária e lenta. Mas toda manhã, quando a luz bate na abotoadura no meu pulso, lembro que sobrevivi ao tipo de amor que só existe quando você obedece. E escolhi o tipo que existe quando você se levanta. Então, se esta história chegou até você hoje à noite, onde quer que você esteja assistindo ou ouvindo, do seu apartamento, do seu quarto, do seu carro, depois de outra briga de família, eu quero que você saiba de uma coisa. Você não é o vilão por se proteger. Você não é egoísta por estabelecer limites. Você não é cruel por se afastar de pessoas que confundem seu silêncio com permissão. Você tem permissão para exigir paz, mesmo que isso signifique ficar sozinho por um tempo.